Olá, boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é Leonardo Neto, sou editor do Publish News e vou mediar essa mesa aqui, de norte a sul no Brasil, uma realização da Câmara Brasileira do Livro. E a ideia de hoje é a gente fazer uma viagem pelo Brasil, ouvir os diversos sotaques que nos fazem nação e saber como e o que o mercado editorial tem, como o mercado tem se comportado nesse cenário de pandemia de norte a sul do país. E hoje a gente tem aqui para essa conversa a Gláucia Gonçalves, a presidente da Câmara Mineira do Livro, o Guilherme Helvas, diretor de Leitura e Informações da Fundação Cultural do Pará, o Isatir Botim Filho, presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, Lucinda Marques, eu também sou Marques, eu também tenho esse sobrenome, presidente da Câmara Cearense do Livro, e Vitor Tavares, que é o nosso anfitrião aqui, presidente da Câmara Brasileira do Livro. Antes da gente efetivamente entrar na conversa, no tema da nossa live, eu queria fazer uma pergunta bem pessoal para vocês, porque assim a gente vai recebendo as pessoas que vão entrando aí, enquanto a gente vai tendo essa conversa, e eu queria saber como vocês, pessoas físicas mesmo, estão lidando com esse cenário, como é que está a rotina de vocês, como é que vocês estão se comportando aí, enquanto pessoas físicas. Você quer começar, Gláucia? Porque eu te apresentei primeiro. Você está na ordem alfabética, você é a primeira. Pronto, tirei o microfone. Boa tarde a todos. Claro, Leonardo, é um prazer estar aqui com vocês. Guilherme, Lucinda, Vitor, Isatir, obrigada pelo convite e a participação. Então, Leonardo, aqui eu falo como presidente da Câmara Mineira do Livro e editora da Uniduni e Unicult, e estamos aqui desde março, né, nessa pandemia, nessa quarentena, e a maioria do tempo trabalhando em home office, né, as livrarias aqui ainda continuam fechadas, os shoppings, e nós temos nos reinventado aí com tudo. Mas eu não ouvi, Leonardo, a sua pergunta. Você poderia repetir, por favor? Eu pedi para que cada um contasse como é que está se comportando nesse cenário, enquanto pessoa física, né? É uma forma de a gente começar a conversa e esperar as pessoas chegarem também, né? Então, eu perguntei como é que você está se comportando nessa quarentena. Olha, com mais trabalho, né, dobrado. Eu trabalho em casa e o trabalho não parou. Aqui a gente continua, trabalho home office, mas usando aí a tecnologia para entregar todo o material, né, da editora e a logística dos correios também, mas o trabalho não para, as reuniões não param, e aumentou muito com o trabalho de casa e filhos. E como você, pessoa Guilherme? Física, é isso. E você, Guilherme, como é que está aí no Pará? Você está mutado, você está com o seu microfone desabilitado. Habilitei agora, obrigado. Bom, primeiramente, boa tarde, Lucinda, Léo, Vitor, Isatir, Gláucia. Bom, aqui no Pará também, como vocês, né, a gente está... digamos assim, sofrendo muito com esse momento, né? Eu tenho me dedicado muito também aos cuidados com a família, graças a Deus, na medida do possível, estamos todos bem. O Pará foi um dos estados que enfrentou um cenário aí bem difícil, vocês devem estar acompanhando pelas mídias, né? Então, tanto o comércio como as instituições públicas ainda estão numa retomada muito gradual, muito lenta, por questões de segurança mesmo. A nossa instituição lá, por exemplo, eu trabalho basicamente remoto, o que não nos deixa, digamos, com tempo livre. Na verdade, às vezes a gente até passa a ter uma rotina mais puxada e a gente está tentando pensar formas de responder, né, ao setor nesse momento com criatividade, mas, assim, não me prolongando, que o Léo queria saber como é que estão as coisas aqui. Eu acho que eu fico com a esperança de que o pior já tenha passado. A gente está agora num processo de retomada, graças a Deus, na medida do possível, bem. E vocês, Atir, como é que estão as coisas aí na sua vida em Porto Alegre?
Nós aqui agora, no momento, a situação está bem crítica, né? Aumentaram muito o número de casos, mas, de uma forma assim, o comércio está fazendo uma pressão muito grande nessa semana em relação ao poder público para voltar a abrir, porque a gente já está, nós tivemos, quando começamos em março, ficou todo o comércio fechado, em junho teve uma pequena abertura de 2 semanas, aí piorou muito agora a situação, mas o comércio está pressionando muito forte o poder público. Eu acredito que dentro de uma semana ou 15 dias, por aí já retorne alguma coisa. Estamos aí, é uma luta, né? Mas estamos nessa situação. Mas agradeço o convite também, o convite para participar da live. E uma boa tarde a todos. Né? E, Lucinda, e você aí no Ceará, como é que está a vida? Bom, aqui, infelizmente, a minha secretária lá da Câmara, de 47 anos, faleceu dessa Covid. A sua mãe também, as duas faleceram, então foi uma coisa assim muito dolorosa, porque ela está desde a fundação da Câmara, trabalhava lá com a gente, mas graças a Deus que a grande maioria das pessoas, dos amigos, dos funcionários estão bem de saúde. Essa questão da empresa como um todo, a gente está no mesmo barco de muitas empresas, né? Eu fico assim até um pouco desapontada quando o setor do livro tem tido uma queda estrondosa, se a gente pode ver nos últimos anos, e principalmente esse ano, livrarias fechando, editoras, e pensar em criar mais um imposto. Então, eu penso que a gente tem que se unir, né, e fazer essa mobilização e jamais permitir, porque, como eu falei na apresentação, o Brasil ele está atrás de países de péssimos índices econômicos e de desenvolvimento humano em relação à leitura. E se você ainda pensar em tributar o livro, eu acho que todos os governantes, tanto do setor, tanto do governo federal, estadual e municipal, até as Federação das Indústrias, devem exatamente tirar o imposto do livro e criar o Vale Livro, e criar a cesta básica do conhecimento, porque a gente sabe que só o conhecimento liberta, e esse pequeno valor que será investido para ter mais leitura, mais cultura, com certeza irá desenvolver a cadeia produtiva, irá fomentar as gráficas, vai gerar mais emprego, vai dar mais oportunidade aos autores, aos ilustradores, e com certeza, isso acontecendo, nós seremos uma população mais esclarecida, mais feliz e com mais perspectiva de desenvolvimento, porque todos os países desenvolvidos acreditam na educação e na cultura, e eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho, Vitor. Eu acho que a Câmara Brasileira do Livro é uma entidade extremamente respeitada, e a gente pode se unir, um de cada estado, fazendo essa mobilização para que cada criança, desde do seu nascimento até os seus dias que você vai viver, tenha esse acesso a bons livros, a uma cultura, e a gente só muda uma sociedade com a cultura e com a educação. Não tem outro meio para a gente mudar a sociedade. E você, Vitão, como é que você está se comportando aí? Você, enquanto pessoa física, você está isoladinho em casa? Como é que está a rotina? Então, Léo, primeiramente, boa tarde a você, Leonardo Neto, a Lucinda, ao Guilherme, a Glaucia, ao Isatia. É uma alegria, um prazer estar batendo papo aqui com vocês, com esses amigos aí de norte a sul do Brasil, falando de livros, de literatura, de políticas públicas. Enfim, como nós vamos falar sobre esses assuntos mais para frente, eu vou responder a pergunta do Leonardo. Eu, de fato, nos primeiros dias da pandemia, não acho que só para mim, mas acho que todos os brasileiros ficaram assustados.
e nós preservamos. As lojas ficaram fechadas, as editoras, aquele primeiro mês ali do dia 22 de março até o início de abril, praticamente com aquela expectativa, e agora, o que a gente faz? Será que serão 15 dias só, ou um mês, tal? E nós já estamos a 120 dias. Por outro lado, passo a passo, a gente foi restabelecendo, voltando, saindo. A gente estava no primeiro momento em home office, nossa empresa com jornada reduzida, a minha esposa ficando em casa, trabalhando de home office, o pessoal da equipe da Câmara Brasileira do Livro, todinha está trabalhando de home office. Provavelmente a gente está pensando em voltar passo a passo a partir agora de setembro, outubro. Enfim, mudou toda a nossa rotina, que interferiu no nosso dia a dia particular, nas nossas vidas, nas vidas dos nossos entes próximos, como também nas vidas das nossas empresas e das nossas entidades. Estamos aí pensando nessa retomada que uma hora ela tem que vir, não podemos ficar de quarentena eterna, né? Enfim, estamos esperando que apareça aí uma vacina que deixe a gente mais confortável, e se isso não acontecer, espero que seja breve, que aconteça essa vacina, mas se demorar, que a gente, no mínimo, nos resguarde e nos preserve, porque a coisa é perigosa. Temos gente muito próxima da gente que já perdeu parentes aqui em São Paulo. Mesmo São Paulo, a curva está estabilizada, mas com tendência de queda, mas muita gente foi afetada, inclusive tivemos até funcionários que foram afetados. Eu queria agradecer vocês todos por terem aceito o convite, estarem aqui conosco, vocês 5. E para mim, especificamente, é muito gostoso ouvir esses sotaques todos, porque eu gosto muito de sotaque, e perceber que a gente está, cada qual no seu estado, né? E a gente tendo uma cobertura de alguns desses tantos sotaques que fazem o Brasil, para mim é uma alegria. E eu queria, efetivamente, começar a conversa agora, depois desse papo inicial, perguntando para vocês, antes de perguntar, na verdade, eu como um observador desse mercado, né, eu me sinto muito nessa posição como editor do Publish News, sendo o Publish News um veículo do mercado, um veículo de comunicação do mercado, eu me sinto como um observador. E para mim está sendo um momento muito interessante observar iniciativas, algumas muito exitosas, realizadas pelo próprio mercado. A gente, inclusive, no Publish News, fez uma série de encontros virtuais para apresentar muitas dessas iniciativas, e eu queria começar essa conversa olhando pelo lado do copo cheio, né? O que é que vocês estão vendo aí, cada qual em seu estado, de iniciativas que sejam interessantes, na tentativa de minimizar as perdas, eu estou falando especificamente de perdas econômicas nesse momento, né? Não desprezando ou menosprezando as perdas de vidas, que essas sim são muito mais importantes do que as econômicas, mas vamos tentar nos ater aí a essas questões do mercado mesmo, né? Eu queria que vocês me contassem iniciativas que vocês estão observando aí, cada qual nos seus estados, do próprio mercado, de uma livraria que esteja fazendo alguma coisa diferente, ou de uma editora que tenha tido uma ação diferente neste período. Podemos começar com você, Lucinda, aí no Ceará? Podemos, mas assim, a meu ver, não tem tantas novidades, né? Nesse período, porque, por exemplo, aqui mesmo, nós passamos 90 dias com tudo fechado. Então, alguma coisa que eu posso falar é a minha empresa. A gente desenvolveu uma plataforma, né? Onde os autores ficam fazendo palestra para as escolas assistirem, os alunos, e eles também vão ter lá dentro dessa plataforma, onde eles podem fazer pergunta para os autores, lerem os livros através dos PDF, mandar ter um dia na semana para assistir o autor falando da sua obra, de que é que aquela obra fala, por que é importante você ler. E basicamente isso. Acho que sim, que a gente está um pouco perdido, né? E agora, como o Vitor falou, quando começou isso, a gente pensava que era coisa de 10 dias, de 15 dias, e a coisa foi se alongando, né? Aqui no Ceará,
Fortaleza está com um certo controle, mas alguns municípios do interior ainda estão em lockdown, está tudo fechado. Então, é uma coisa realmente preocupante. Eu até quero ouvir os colegas para tentar seguir algumas ações inovadoras. A única coisa de inovação é essa que eu estou lhe falando, que são vídeos, contações de histórias, uma palestra interativa com o autor, e nós disponibilizamos os livros em PDF para que as crianças possam ter acesso em casa. E vocês, Atir, tem visto alguma coisa aí em Porto Alegre? Sim, aqui o cenário o pessoal está se movimentando bastante. Essa questão do digital, assim, nós não estávamos muito acostumados, né, com essa questão toda voltada para o digital. E, num primeiro momento, assim, o pessoal ficou perdido, mas as iniciativas foram surgindo. Então, nós observamos, assim, que as editoras, assim, a maioria delas está fazendo muitas lives com lançamento de livros, clubes de assinaturas, algumas livrarias com clubes de assinaturas. Então, o pessoal está diversificando muito nessa questão do digital. A gente sabe aqui que nosso mercado, nós fizemos uma pesquisa e nós observamos que 50% das empresas associadas à Câmara Rio-Grandense do Livro não tinham essa questão do digital muita familiaridade com essa questão do digital. Então, nós fizemos, a Câmara fez uma parceria com o Sebrae, eu acredito que muito similar ao que ocorreu em São Paulo, de enfrentamento dessa crise. E esse apoio que o Sebrae está nos dando é com foco no digital. Então, a gente tem observado assim, que tem uma crescente assim, em relação às livrarias, todas estão muito ativas nas redes sociais. Nós fizemos a Câmara Rio-Grandense do Livro fez uma ação também no mês de maio para comprar do livreiro local, para fortalecer as livrarias, que a maioria delas em home office, mas nós fizemos um mapa da cidade, de algumas regiões do estado, com localização das livrarias, com o telefone, contato, WhatsApp, site, para poder fornecer para o público leitor as condições mínimas, né, para encontrar uma livraria perto do seu local, enfim, da sua residência. Então, nós, a partir de algumas atividades, de algumas iniciativas assim pequenas, nós estamos observando assim um retorno bom nesse aspecto de vendas. E tem uma mobilização muito grande aqui na capital, aqui em Porto Alegre, em relação um movimento que está se criando, o Livro Importa. É um movimento para pressionar o poder público nesse momento de crise, apoiar o nosso setor. Então, nós conhecemos assim, vários fundos de verbas públicas para investir no livro que não estão ocorrendo nesse momento. A maioria dos valores foram destinados para a saúde. Mas nós temos isso garantido em lei e agora a gente está fazendo uma mobilização porque o poder público aqui, a prefeitura, por exemplo, que começa a comprar alguns livros para alguns programas de leitura em agosto, nós estávamos tentando antecipar para o mês de junho, não conseguimos. A prefeitura até pretende prorrogar essa compra de livros e a gente está fazendo essa campanha de mobilização para que esse dinheiro que existe, a gente sabe que existe, seja destinado ao nosso setor, né? Então, a mobilização assim está muito grande, assim, de uma forma geral na cadeia, assim, tanto das livrarias, editoras, como distribuidoras, enfim, para tentar dosar algum retorno para o setor. E você, Glaucia, tem visto alguma coisa aí em Minas Gerais? Então, Leonardo, não só tenho visto, como a gente tem trabalhado bastante, né, para essa mudança aí também. Sem dúvida, a internet tem sido esse recurso comum aí para todo mundo, em todos os lugares, pelo que eu estou vendo aqui na região, e a maior aliada nossa aí, né, dos editores, dos livreiros, dos distribuidores. E com isso, nós também fizemos mudanças, né? A Câmara Mineira do Livro
se envolveu bastante, mobilizou-se, né, para os ofícios, né, para as linhas de crédito, conseguir linhas de créditos também para as editoras, para os nossos associados, né. As feiras do livro também, a mais importante delas é que a Bienal Mineira do Livro, foi um case de sucesso nessa pandemia, porque logo após o lockdown aqui em março, né, nós já mudamos a data da Bienal, que aconteceria em maio, e começamos em abril um eixo digital da Bienal em casa, né? Então, uma grande parceira que tivemos aí foi a parceria do Eu Faço Cultura, em que as pessoas se cadastravam lá e a gente desenvolveu uma plataforma também dentro da Bienal Mineira do Livro, essa plataforma da Bienal Mineira em Casa, né, onde as pessoas se cadastravam no Eu Faço Cultura, entravam na plataforma da Bienal e escolhiam seus livros. Então, a partir daí, nós conseguimos, assim, movimentar, né, o setor para vendas mesmo, foram mais de 5.000 livros aí, né, trocados e as pessoas receberam em casa, né, gratuito, os livros, mas movimentou também os expositores, né, dentro dessa plataforma, eles escolhiam os seus livros e recebiam em casa pelos expositores, pelos editores. Então, vimos que isso seria uma ótima forma, né, já que as livrarias físicas aqui, né, todas fechadas, e a gente impossibilitado ainda de fazer o evento presencial, decidimos que isso vai ser um evento permanente. Estamos aí na 5ª edição, né, estamos fazendo mensalmente, 10 dias por mês, então são várias bienais dentro de uma, até que a gente possa fazer a Bienal presencial. Eu cito esse caso porque foi uma mudança, né, e realmente a gente não tinha previsto, né, essa pandemia e tudo, nem o tempo que duraria. E desenvolvemos isso a partir de abril, logo depois. Isso na digital. Então, tem sido um sucesso, e eu vejo também aqui que outras feiras importantes, né, como Flipostos, Vale do Aço, também vão por esse caminho, né, das feiras também virtuais, começando com esse eixo digital, e até que a gente possa ter o presencial. Fora isso, também a gente está organizando workshop de negócios aí, em que acreditamos, né, eu, como presidente da Câmara, acredito muito no relacionamento, eu acho que em rede, sabe? Eu acho que a união de todas as câmaras aí, o Vitor, a Câmara Brasileira do Livro, né, tem dado essa oportunidade para a gente estar se reunindo aí também, acho que a gente pode fortalecer esses laços, né, e com livreiros, editores e distribuidores, em um workshop de trocas de ideias e tentar achar a solução. Eu acredito muito em soluções, então, próximo workshop, com certeza, gostaria de todos presentes aí também. E no mais... Oi? Não, pode continuar. No mais, aqui, Belo Horizonte continua, né, as coisas, aumentaram os casos também aqui de Covid, então, continuam fechadas as lojas físicas, mas a gente tem trabalhado aí, eu tenho visto também as editoras, os livreiros, os distribuidores, eu como editora também, tenho usado muita tecnologia como ferramenta mesmo, sabe? Ferramenta para não perder, né, diminuir o risco e não perder as vendas. Então, isso tem sido muito bom. No meu caso, por exemplo, né, hoje eu usei muito o WhatsApp Business, e a gente vê grandes redes aí que usaram também, foram bem-sucedidas aí nessa pandemia. Então, é fazer do limão mesmo uma limonada, encontrar soluções, e eu agradeço essa oportunidade de estarmos aqui juntos, né, trocando. Com certeza vamos ter grandes insights aqui, grandes ideias e mais união, né, do nosso setor. Eu daqui a pouco, Glaucia, vou querer voltar nesse assunto dos eventos, porque a Feira de Porto Alegre, uma das mais tradicionais do Brasil, também teve que se reinventar, e eu queria saber um pouquinho disso do Izatir, mas antes, eu vou passar, antes, inclusive, de passar a palavra para o Guilherme, eu só queria contar para quem está nos assistindo que eles podem fazer perguntas aí pelo chat do
do próprio Facebook, que eu recebo essas perguntas aqui e vou fazer essas perguntas para os nossos convidados. Guilherme, você aí no Pará está vendo alguma iniciativa bacana que seja digna de nota aqui para a gente? Olha, Léo, nós não só estamos acompanhando as iniciativas de repercussão nacional, que também vão chegar aqui, vão atingir a nossa região, o projeto Retomada, né, Mais Livros, que envolve as plataformas de recompensas, né, para apoio, né, tem inclusive iniciativa da própria Câmara Brasileira do Livro, envolvendo outras instituições, mas também nós temos algumas iniciativas aqui. Eu posso citar um exemplo bem bacana, que é eu posso citar a editora? Claro. Posso citar a editora? Pode, claro. A editora Parágrafo, que é uma editora do município de Bragança, no interior do Pará, que vem reeditando obras importantes de escritores paraenses, e agora está lançando uma antologia de poesia paraense com financiamento também pelo Catarse. E essa ferramenta, né, ferramentas como essa hoje estão sendo muito importantes. Lógico, tem um esforço governamental também, né, eu não vou me prolongar, mas resumir que tem alguns esforços, alguns editais públicos importantes nesse momento, alguns de forma genérica para a área cultural, que também atinge a área da literatura, o mercado editorial, e algumas iniciativas que estão aí prestes a ocorrer. Eu falo porque trabalho na área do Estado, né, na área do livro e da leitura. A gente está, digamos assim, trabalhando para colocar na rua o nosso edital de incentivo a publicações, e como outras ações da própria Biblioteca do Estado, que tenta, nesse momento, dar oportunidades para os atores desse setor, seja os escritores. Nós estamos fazendo, inclusive, com ferramentas, a internet aqui foi citada, estamos fazendo conversa com o setor, fazendo diálogo com o setor para compreender, para não tomar uma iniciativa sem antes conversar e ouvir esses atores. Então, tivemos 2 momentos de diálogos com editores, com livreiros, com os escritores, para poder se sentir seguro na tomada de uma decisão, porque nesse momento a gente precisa minimizar erro, né? A gente precisa ter criatividade e a gente está tentando dar uma resposta ainda no decorrer desse período da pandemia. A gente sabe que as coisas já começam a retomar num segundo semestre, né? Ainda lentamente, a gente fica com perspectivas melhores para o ano que vem, mas eu confesso, Léo, eu ia falar de feiras, de festas, né? Você falou que vai tocar nesse assunto, então eu vou guardar um pouquinho para falar depois, mas eu confesso que eu sou sempre muito tendencioso. Sou administrador público, trabalho com política pública, estou na gestão pública desse setor do livro e da leitura há 13 anos. Eu confesso que eu acho que as políticas públicas elas têm um papel muito importante, seja numa crise que a gente já passava antes dessa pandemia, e muito mais responsabilidade, e pode ser uma solução muito mais efetiva, né, se nós nos mobilizarmos também para cobrar políticas públicas, né. A gente tem ainda muita ausência. Eu estou falando do poder público em geral, em todas as esferas, eu não estou citando especificamente uma região ou outra, ou uma esfera ou outra, mas eu acredito muito que, nesse momento, o Estado tem um papel importante, e a gente precisa, assim como a gente se mobiliza para determinadas ações, às vezes pontuais, como você se lembra, em 2018, quando eu estive lá na diretoria do Ministério da Cultura, nós tivemos aquela movimentação para discutir aquela lei que traria algum benefício ao mercado, com a questão da manutenção do preço do livro por um período. Assim como a gente se mobiliza para determinadas ações pontuais, mesmo que sejam importantes, eu acho que num momento como esse a gente tem que se mobilizar, como aconteceu com a Lei Aldir Blanc agora, né? Houve uma mobilização consistente, tá aí a resposta, um valor significativo para o setor cultural, mas eu acho que o setor do livro e da leitura precisa de uma mobilização mais forte no que diz respeito às políticas públicas, né? Eu poderia aqui me prolongar para dizer que o PROLE está engavetado, o Programa Nacional de Incentivo à Leitura está engavetado desde 2015,
que na última década o governo fez um único edital aberto e pago para a área de festas e feiras literárias no Brasil, e tantas coisas, tantas ausências, né, tantas faltas de políticas que lá atrás já estavam consolidadas e a gente acabou, no decorrer dos últimos anos, aí deixando adormecerem, né? Eu acho que a gente está trabalhando muito aqui no Pará para tentar dar uma resposta. Tu sabes que no setor público não tem como... A pandemia começa em março, mesmo com algumas questões de justificativas pela pandemia, que você consegue reduzir alguns prazos, mas não tem como fugir de determinadas burocracias. Você não consegue dar uma resposta na mesma semana, no mesmo mês. Quando você começa a trabalhar no mês de abril, maio ali, você consegue ter algum produto pronto no mês de agosto, setembro. Não tem como. São prazos legais que precisam ser... São cuidados e tramitações que precisam ser obedecidos. Mas a gente tem muita noção da responsabilidade que o poder público tem nesse momento. E você, Vitor, você como presidente da Câmara, eu vou te perguntar sobre questões que você esteja vendo, não só em São Paulo, onde a gente mora, onde você e eu moramos, mas em todo o Brasil. Você vê alguma ação positiva e que tenta minimizar as perdas desse momento? Então, Léo, o que eu vejo como presidente da Câmara? Eu vejo o seguinte, que o nosso setor é um setor muito criativo. Os editores, sejam eles pequenos, médios ou grandes, os livreiros, pequenos, médios ou grandes, mesmo na pandemia, na dificuldade, sem muitas vezes políticas públicas que possam apoiar, muitas vezes sem o apoio de órgãos do governo, enfim, nós estamos sempre ali utilizando a criatividade e promovendo e fazendo coisas para manter o quê? O acesso ao livro, para que o livro não acabe, para que o livro... A gente não desiste do nosso mantra, que é fazer com que o livro chegue de uma forma mais fácil na mão dos leitores, em qualquer cidade deste Brasil grande que é, né? Eu vejo, por exemplo, as iniciativas pelas vendas pela internet. Se nós não tivéssemos essa experiência de vender livros pela internet, estaríamos numa situação muito pior. Então, aquelas empresas, tanto as livrarias como as editoras, que estavam preparadas, se saíram rapidinho, mas saíram melhor rapidamente. Agora, as outras não pararam, não. Como o Isatir contou, o Sebrae, com toda a ajuda do Sebrae lá do Rio Grande do Sul, como o Sebrae Nacional, está ajudando empresas a trabalharem com essas plataformas de venda pela internet. Não só, a gente vê outras campanhas de empresas até comerciais falando na televisão, ensinando como vender pela internet. E isso a gente entrou e a gente viu, assim, de fato, crescimento exponencial de vendas pela internet. Não do livro e-book, não do livro eletrônico, do livro físico mesmo. A minha própria empresa, a gente praticamente, nosso site e a venda de livros para as plataformas que vendam livros aqui em São Paulo. Nós temos clientes em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, no Rio Grande do Sul, no Nordeste, que também tem pequenas livrarias que estão vendendo livros pela internet. A gente vê um crescimento assim muito grande. Outra coisa que a gente também percebe é que as editoras, no primeiro momento, seguraram os lançamentos e agora já estão reprogramando seus lançamentos, ou no mínimo não deixando faltar os principais títulos no seu portfólio. Isso não pode, porque o mercado está, de fato, retomando. Estamos lendo também na pandemia, a gente vê aí a pesquisa da Nielsen, que diz que de março para junho, de junho para julho, nós tivemos um aumento muito interessante das vendas dos livros físicos. Então, tudo isso é reflexo do bom trabalho que a gente vem fazendo. As livrarias pequenas aqui em São Paulo, eu acho que isso é uma realidade em quase todas as cidades do Brasil, são as que mais estão sofrendo. As livrarias pequenas, livrarias físicas, aquelas que dependem da visita do cliente até o seu ponto de venda. Essas daí, de fato, estão sofrendo. Usando a criatividade, muitas começaram a atender por delivery, via WhatsApp. O WhatsApp foi outra ferramenta muito interessante de vendas nesse momento. E tudo isso, a pandemia
vai nos deixar. E isso é interessante, essa nova experiência da gente aprender a lidar com as novas ferramentas. Que nem fazer um encontro desse seria tão custoso para a gente antes da pandemia, a gente pode fazer um encontro desse com muito mais gente, muito mais pessoas participando, pessoas junto com menos objetivos, a gente pode fazer um encontro desse de norte a sul do Brasil bem mais representativos. Enfim, tem muitas coisas que a gente está podendo também fazer com a nossa criatividade e que vai ficar como experiência positiva do pós-pandemia, que a gente acredita que seja o mais rápido possível. A campanha da CBL de retomada das livrarias, olha, eu, de fato, quando um diretor da Câmara Brasileira apresentou essa campanha, inspirada, acho que no projeto norte-americano ou inglês, eu logo já gostei da ideia e vamos pôr em prática. Foi o Alexandre Marques Fontes, que é um livreiro, editor e livreiro, que trouxe essa ideia para a gente, como diretor. Isso que é uma gestão participativa. Lá na Câmara Brasileira tem um presidente, mas todos participam, todos estão trazendo ideias, trazendo propostas novas, não só, até mesmo a imprensa. Você, Léo, você é um parceirão da gente, sempre nos trazendo novidades, conversando com vocês, outros presidentes das outras câmaras. Enfim, não estamos parados, não. A gente está trabalhando, parece que muito mais agora em home office do que antes, mas sempre com um foco, cuidando das nossas empresas. No meu caso, eu não posso deixar de fazer com que a minha empresa, a minha livraria também agora, que está abrindo 6 horas por dia aqui em São Paulo, aqui no centro de São Paulo, mais a nossa editora, a nossa distribuidora. Então, eu sinto que, por exemplo, no mês de junho e julho, as nossas vendas como um todo, não a do varejo de fato a varejo físico está complicada, nós estamos vendendo por volta de 30%, 40%, mas as vendas no atacado e na internet, praticamente nós já estamos quase que 80% do antes da pandemia. Isso tudo é muita criatividade e dedicação. Enfim, temos muitas coisas para falar. Já na sexta-feira, esse projeto Retomada de Livraria, nós vamos fazer uma live indicando quais serão as 54 livrarias que foram selecionadas para receberem, num primeiro momento, R$5.000, aí no mês que vem, se a gente conseguir chegar a R$500.000 nessa campanha, falta pouco, nos ajudem aí, você ainda que não contribuiu, e que já contribuiu, quiser contribuir com mais um pouquinho, a gente agradece. Se chegar a R$500.000, para essas 54 livrarias, nós vamos doar mesmo, uma doação, não da Câmara Brasileira, mas do setor, do mercado, dos colaboradores, dos editores, de pessoas simpáticas à causa do livro das livrarias, nós vamos doar 5.000 e mais R$5.000 para essas pequenas livrarias que faturam em média entre 20 a 50 mil reais, livrarias que tenham uma loja só, livrarias que têm, por exemplo, no seu mix de produto, pelo menos 50% trabalham com livro, que tem uma curadoria bem assim, atualizada e moderna, e, enfim, um acervo atualizado e rico. Enfim, nós não estamos parados, estamos fazendo muitas coisas, e a gente percebe que, mesmo na pandemia, o mercado está aí, o nosso setor está aí vivo e muito pujante. Um outro dado que nós temos na Câmara Brasileira do Livro, sendo a Câmara Brasileira do Livro a partir de fevereiro, ela passou a ser Agência Nacional do ISBN. Então, mês a mês, a gente percebe que tem mais ISBNs sendo validados. Isso significa que os editores independentes estão aí produzindo novos livros, os autores novos livros para oferecer ao nosso mercado. Precisamos só de encontrar lugar para colocar esses livros e fazer com que muito mais pessoas leiam. Quanto mais pessoas lerem, mais livros nós temos a ofertar. A gente está aqui com muita honra, né? Eu acho isso dá um peso diferente para a nossa conversa, com 4 presidentes de câmaras de livros, né? A brasileira, a rio-grandense, a mineira e a cearense. Vocês, no meu entendimento, uma entidade de classe como a Câmara, como as câmaras, né? Elas existem para representar o mercado, para representar os diversos elos dessa cadeia politicamente. E eu queria saber, o Guilherme já levantou essa bola a respeito das políticas públicas, né? Eu queria saber como é que vocês veem as políticas públicas emergenciais nesse momento de pandemia, as que já apareceram, algum tipo de financiamento, algum tipo de apoio por parte de governos, não importa isso, qual esfera. Eu queria saber como é que vocês veem isso, se isso é suficiente e como é que as câmaras
estão lidando para poder pressionar os governantes aí para dar uma resposta mais positiva para o mercado nesse momento. Vitor, eu vou voltar a bola para você, eu só pediria para você pedir para a sua turma fazer um pouco de silêncio, porque está uma conversa paralela aí que já reclamaram aqui no chat. O Espiridião disse que está atrapalhando. Pede para a turma falar mais baixo. É o seguinte, é para começar comigo agora, Léo? Sim, vamos lá. O que a Câmara Brasileira tem feito atuando em Brasília? Quais são as iniciativas que vocês têm empreendido aí, né, neste período para ter uma resposta governamental? A Câmara ela está o tempo todo atuando em Brasília. Nós temos uma assessoria parlamentar lá em Brasília o tempo todo para nos posicionar o que está acontecendo o tempo todo para que nos norteie para a gente ir tomando decisões. A participação dos amigos das outras câmaras é muito importante essa participação, essa demonstração união do setor. Que nem, por exemplo, nós estamos agora com essa questão do CBS, né, que é esse novo imposto, essa contribuição que eles estão querendo, que o ministro está colocando, está propondo, e provavelmente nós vamos ter aí o livro também sendo onerado com 12%, partindo para quem não isento, nós somos imunes. Ter agora uma oneração de 12%, isso vai ser algo muito prejudicial para todo o setor. Então, nós estamos aí fazendo um trabalho junto com as associações, aqui o ISNEL, a Abre Livros e demais, a ANL e demais associações, inclusive amanhã vai sair já na Folha de São Paulo e no Globo um manifesto de todas essas entidades, um manifesto em defesa do livro. E a partir daí nós já vamos participar envolvendo, assim, economista que vai nos trazer pareceres para fazer com que a gente justifique e convença os nossos deputados e depois nossos senadores que não coloque esse imposto no livro, que vai ser algo que vai nos prejudicar como um todo. Toda a cadeia vai ser prejudicada para um produto tão nobre e importante que é o livro, para a difusão da cultura, do conhecimento, do saber, enfim, para a alegria da população. Quem lê é mais feliz, né? Enfim, esse é o principal projeto da Câmara Brasileira neste momento. Fora isso, que você falou da questão das políticas públicas que o governo fez de incentivo financeiro, sim, eu acho que foi importante quando ele colocou que a gente poderia fazer a redução de jornada de salário. No primeiro momento, a maioria das livrarias utilizaram isso, e também fazer a suspensão do contrato de trabalho também ajudou. Tudo isso ajudou. Essas linhas de créditos que não é fácil chegar no pequeno editor e no pequeno livreiro, mas estamos lutando e a gente percebe que já algumas portas estão sendo abertas. A lei do deputado que está dando essa contribuição para a cultura é importante também. Nós temos que estar sempre atentos e lutando e buscando com que políticas públicas favoreçam o nosso setor. Vocês, Glaucia, Izatira e Lucinda, queriam comentar isso também? Quais ações que cada Câmara tem empreendido para buscar novas parcerias com governos aí para poder apoiar editoras e livrarias nesse momento? Olha, o Leonardo, quando saiu a possibilidade da lei Aldir Blanc, eu entendo que o livro também é cultura. Então, eu fiz uma articulação com a senadora Jandira, e foi colocado, através do secretário de Cultura do Rio Grande do Norte, dentro da lei, a questão do livro, do cordel, das livrarias e da editora. Então, não só através da Jandira, mas eu mandei ofício para ela, como falei com um dos autores da lei também, que era Tadeu Alencar, que é lá do Pernambuco, articulei com o deputado aqui do Ceará e mandei ofício para os 81 senadores. Participei de vários debates com a comitiva da cultura, que estava discutindo o que é que seria viável para ser contemplado. Então, eu imagino, se vocês forem ler a lei, lá está dito que
tem que colocar o livro, os sebos, as editoras, as livrarias e o autor independente. Então, assim, eu acho que essa ação foi a mais significativa que eu consegui mobilizar, que foi dentro dos secretários de cultura do Brasil, foi colocado como uma sugestão pelo secretário de cultura do Rio Grande do Norte, e automaticamente foi muito bem recebido por todos os secretários de cultura do Brasil. E eu penso que realmente uma pequena parte desse recurso que foi liberado, né, que é um recurso que estava no Fundo de Cultura, são 3 bilhões de reais, se contemplar as pequenas livrarias, as editoras e os autores, porque hoje a gente sabe que tem muitos autores que são, principalmente autores da cultura popular, que estão passando grande necessidade. Então, essa foi uma ação que eu fiz toda uma mobilização, participei ativamente com os autores da lei, porque foram várias propostas, e essas propostas foram condensadas, né? Acho que o presidente da Câmara foi muito feliz quando ele colocou a Jandira para ser relatora, porque ela relatou a lei da Benedita, mas ela é uma pessoa muito articulada, muito respeitada. Então, eu encaminhei ofício para os 81 senadores e fiz várias mobilizações em alguns estados para que realmente apoiasse, né, a lei, e fiz isso em nome da Câmara Cearense do Livro, e como o Vitor disse que está fazendo um manifesto, eu queria me solidarizar com esse manifesto e dizer que acho que era muito importante que a gente, enquanto Câmara, pudesse também assinar esse manifesto. E eu penso que, quando o Vitor falou que reduziu a carga horária, tudo isso foi importante, mas eu acho ainda muito pouco, porque o nosso setor é um setor que precisa de um olhar mais diferenciado, porque viver de cultura no Brasil é muito difícil ainda. Então, eu acho que essa pandemia, embora essa lei Aldir Blanc, eu acho que vai dar um impulso à cultura, como a cultura nunca teve, e não vai tirar recurso de nenhum canto, esse recurso já existia. Então, eu imagino, eu sou uma pessoa que tem uma grande vivência no serviço público, a minha formação, eu fui contadora do serviço público, eu fui elaboradora de projetos e captação de recursos, então eu penso que não falta dinheiro, o que falta é um olhar mais sensível, um olhar mais diferenciado, porque não é só eu estar valorizando o autor, eu estou gerando emprego, eu estou trabalhando a autoestima, eu estou trabalhando a saúde mental das pessoas. A nossa editora, citando aqui como exemplo, nós temos autores que têm 82 anos, que têm um poder. Nós participamos da Bienal de 2016 e 2018, e essas pessoas passam 10 dias na Bienal, declamando seus versos, vendendo seus livros e vivendo da cultura. Então, não ter a Bienal de São Paulo, nós vamos deixar aí, pelo menos, sem artistas, sem essa renda, sem essa alegria de estar lá apresentando sua arte, sua cultura. Então, assim, também mobilizei aqui o governo do Ceará, algumas prefeituras maiores, para justamente comprar, né, os livros dos nossos autores, porque nós temos pessoas realmente encantadoras que podem fazer, nessa pandemia, o grande diferencial de muitas crianças, jovens e adultos e o público em geral. Então, a ação mais concreta foi essa, que eu acho que foi de grande importância, e é como eu falei, foram várias correntes se unindo e todo mundo pensando, e deu esse belíssimo resultado da gente ter apenas 6 deputados que votaram contra e todos os senadores votaram a favor. Então, acho que foi uma unanimidade e que, com certeza, essa lei fará muita gente feliz e fará muita gente acreditar que ainda é possível viver com mais alegria, com mais cultura e com mais cordel, com mais poesia e com mais arte. Glaucia e Izatir, vocês têm alguma coisa a acrescentar? Só lembrando que a gente só tem mais 10 minutos para acabar e eu tenho um monte de perguntas aqui do público e eu queria ainda falar sobre a CBS um pouco, aprofundar um pouquinho nesse assunto aí da contribuição dos 12%.
Se vocês tiverem alguma coisa. Vou falar bem. Pode falar, Isati. Não, nós aqui no Estado, sobre a Lei Aldir Blanc, já estamos com alguns grupos de trabalho reunidos. Essa semana até o pessoal está tendo alguns encontros para definir melhor de que forma a gente vai fazer esse dinheiro chegar até as livrarias, editoras e distribuidoras. E quanto à taxação, sim, aqui é uma preocupação muito grande, o pessoal está muito preocupado mesmo, porque se a gente já tem pouco incentivo nessa questão toda de leitura, ainda com essa taxa, vai ficar terrível, assim, o lado do livro é desesperador. Assim, o pessoal está muito preocupado com a questão da taxação. Mas vamos torcer aí para que a gente consiga, né, reverter essa situação. Gláucia? Acho que todos aí somos unânimes nessa oneração de 12% aí do imposto, porque um dos eixos aqui que a gente está trabalhando também, que se preocupa, é com essa perspectiva de valor do livro mesmo, né? Dessa ideia de valor e não de preço. Então, com certeza a CML também, a Câmara, quer assinar esse manifesto aí. E aqui em Minas, né, a gente tem visto aí muito apoio até da Secretaria de Cultura, tem criado editais emergenciais, o Guilherme já deve ter ouvido falar aí também para o setor cultural, que é o Arte Salva, né? Então, são pequenos editais aí também, que foi criado aqui em Minas. Realmente, assim, como emergência para o setor cultural, né? Desde contador de história até artistas pequenos, e um valor pequeno, mas bem diversificado, né, para todo mundo. E tem sido isso mesmo, mas vou falar muito aí agora não, para não tomar os seus 10 minutos aí. Ô, Vitor, só para a gente ter uma dimensão, eu vou te fazer uma pergunta, é possível que você não tenha essa resposta ainda, mas é uma pergunta que eu tenho andado atrás dela, uma resposta que eu tenho andado atrás dela, talvez você tenha. Uma das questões mais importantes a respeito dessa reoneração do livro, né? Lembrando que o livro é um produto imune, essa imunidade está garantida na Constituição Federal, ou seja, não se pode cobrar impostos sobre o livro, mas a que se propõe não é um imposto, e sim uma contribuição, e embora no senso comum isso pode parecer sinônimo, mas não é nos termos da lei, né? Eu queria saber, lá para a Fazenda, né, lá para a Receita, o que significa esses 12% do livro, em termos de reais mesmo, assim, quantos reais isso significa? Só para a gente saber o tamanho da contribuição que o mercado vai fazer para o erário público. Você tem esse número? Léo, eu não tenho esse número, se eu for aqui vai ser pontinha em papel de padaria, mas se você tem um faturamento aí no livro aí de 5 bilhões de reais ano, de 12% é um valor que vai dar um valor X. 600 milhões. 600 milhões, que para o governo isso não é nada, para se tratando de trilhões, é pouco, algo pouco. Agora, o que representa para a cultura, para a educação, o que o livro representa para um país, de fato, que quer se tornar uma grande nação, um grande país de leitores e um país verdadeiramente democrático, onde se olha, é nada. Eu acho que isso daí para o governo, para a própria Receita Federal, é um valor muito pequeno pelo que representa o livro, o papel do livro em toda a sociedade brasileira. E devolvendo a pergunta, para o setor, o que significa ter 600 milhões a menos no seu PIB? Desculpa, Léo, o que significa? Para o governo, esses 600 milhões significa muito pouco, é troco de pinga, para usar um termo popular. Para a indústria, o que é que esses 600 milhões pode significar? É muito dinheiro? É pouco dinheiro? Para o PIB da indústria, o que é que isso significa? Eu acho que significa a falência de muitas e muitas editoras pequenas, gráficas, que já estão com grande dificuldade.
Um setor muito sensível, né, Léo? Eu acho que não é um momento adequado. É mais ou menos aquela conta que se fala sempre da Rouanet quando se ataca a Rouanet, quando você vai verificar que a Rouanet não é 1% do que o Brasil renuncia de impostos, né? Quando a gente fala de cenários para outras indústrias. Eu insisto que a gente precisa ter, se a gente está falando aqui de melhorar o setor, de efetivamente, a palavra, não gosto de usar a palavra salvar, né? Eu digo assim, eu só consigo enxergar perspectivas boas e como a gente gostaria que o setor voltasse a estar quando eu penso em políticas públicas efetivas. Cadê as ações estratégicas do governo? O governo precisa investir em acesso ao livro. O governo parou de investir em acesso ao livro. O governo precisa investir em plataformas digitais de livros no cenário de hoje. A gente precisa investir em fomento. Quando a gente fala de fomento, a gente está falando de investir nas escolas, formação continuada para professores, investir em formação nas bibliotecas públicas, investir estrategicamente em grupos desassistidos da leitura. Isso parte de diagnósticos. Cadê as pesquisas que nunca mais foram feitas também? A gente precisa de pesquisa no setor. Hoje, a única pesquisa consistente é promovida pelo IPL, aí, com apoio da CBL-SNEL. A gente tem o setor da economia do livro. Aí você apoio aos autores, ilustradores, toda essa cadeia, por meio, muitas vezes, dos editais, o mercado editorial com apoio às feiras, festas, difusão da nossa produção. Tem um projeto de internacionalização da literatura que envolve outros órgãos, além da Secretaria Especial de Cultura. Eu estou falando de tudo isso, e aí você deve pensar assim, pô, Guilherme, mas tu estiveste lá há pouco tempo, passaste quase 2 anos lá. Tá bom, em 2018 a gente conseguiu fazer, segundo a Unesco, que fez uma pesquisa encomendada por nós, a maior execução que o Ministério fez no setor do livro e da leitura desde 2005. Aí você olha para os dados de 2019, depois de 13 anos de queda, aí você diz, será que é coincidência? Lógico, isso não é eu não estou dizendo que essas políticas são... que esses dados são consequência dessas políticas públicas, mas certamente tem contribuição, porque 17 feiras do livro em 2019 estavam pagas em 2018 por políticas públicas. Tinham 3 milhões de reais pagos antecipados para 17 feiras em 2018 para acontecer em 2019. 2 milhões foram repassados diretamente a escritores para a publicação de 50 obras. 2 milhões de reais foram repassados para fomentar plataformas de livros digitais e por aí vai. A gente retomou, depois de mais de 6 anos, o processo de internacionalização. Fizemos quase uma dezena de feiras, levando, em média, 3 escritores brasileiros, junto com os investimentos da CBL, do Ministério das Relações Exteriores e tudo mais. Então, eu vejo que a gente precisa... Aí a gente fica... não é uma crítica, é muito cuidado que eu falo, quando a gente fica muito preso à discussão do PNLL. PNLL é o sonho, é o ideal, mas a gente precisa continuar trabalhando na direção do PNLL, mas sem esquecer o hoje. Se a gente aprova, olha o que aconteceu lá. Eu estava na diretoria quando a aprovação aconteceu no Congresso. Eu estava acompanhando junto com a Renata, a secretária do PNLL à época. Nós aprovamos. O que aconteceu de lá para cá? A lei está aprovada. E qual é a perspectiva que a gente tem de que alguma coisa vai acontecer enquanto política estratégica nos próximos anos? No Brasil, a lei não garante, né? Então, a gente precisa pensar o hoje. Eu cheguei ao Ministério lá em 2017 para 2018, nós tínhamos um orçamento previsto de 500 mil. Nós fizemos mais de 20 vezes esse orçamento. Mas aí é pensar de forma estratégica a gestão. Então, a gente está... Aí eu olho, qual é a minha perspectiva hoje, olhando para o antigo Ministério da Cultura? Você tinha um Ministério da Cultura que foi colocado dentro de um ministério gigante, ele foi perdido lá dentro, agora ele foi colocado dentro de um ministério miniatura, e ele não cabe lá dentro. Então, a gente vem desde 2011 sofrendo com orçamento e vem desde 2015 sofrendo com desmonte de estrutura. Quer dizer, a gente está falando aqui de uma coisa que, para mim, a solução definitiva disso é formar leitor. E vocês sabiam que não existe mais coordenação de leitura lá dentro? A coordenação de leitura foi extinta. Como é que a gente pode pensar que a gente vai ter política pública para a formação de leitores? Não tem sequer o setor para cuidar disso. Então, é disso que eu falo. A gente precisa se mobilizar, mas não só pelo PNLL. O PNLL é o sonho, é o ideal, mas é médio e longo prazo.
até a gente consolidar e efetivar um PNLL, isso a gente precisa começar a trabalhar hoje, sim, como já se começou lá em 2005, por ali, mais ou menos. E muita gente passou e muita gente continua trabalhando. Eu sou um. Mas a gente precisa também discutir, cobrar e efetivar política pública hoje. E isso faz toda a diferença. Se a gente está formando leitores, a gente não está tendo essas discussões de mercado. Imagina que essas livrarias estivessem cheias de pessoas que são leitoras e que não precisa a gente se preocupar que a população brasileira gosta de ler. Aí a gente fica também trabalhando muito em cima de estatísticas e se enganando com algumas estatísticas. Mas o Brasil vem melhorando assustadoramente as médias das últimas décadas, mas a gente tem que saber também analisar esses dados, analisar essas médias, analisar esses... A gente vai ver o que é literatura nesse cenário de mudança do número, a gente vai ver que região está alcançando, a gente vai ver uma série de coisas, falhas nas pesquisas, falhas nos diagnósticos, falhas na execução, entendeu? Você tem uma região que está apontada pelo diagnóstico como o pior cenário, aí você tem, em contrapartida, um governo que vai na contramão daquela região. Então, eu, sinceramente... sou um apaixonado por política pública, me formei na área, trabalho com isso, me apaixonei pelo setor, acredito muito, mas sinto falta do setor mobilizado na cobrança dessas políticas. Gostaria de ver o setor mais mobilizado, as instituições mais importantes do setor, as câmaras, por exemplo, mais mobilizadas, não só numa pauta PNLL, que é importantíssima, mas discutindo o que está acontecendo com a nossa estrutura hoje. Por que o ProLer desde 2015 não acontece? Por que tudo isso que a gente está discutindo aqui está... Eu acho que o tempo aqui está acabando, eu vou parar por aqui, mas é esse o recado que eu queria dar. Mas, Guilherme, eu não queria que você parasse, não, porque eu acho que o que você disse é super importante, eu acho que vale a gente até avançar no tempo aí. Desculpa o pessoal da CDL se eu não puder fazer isso, mas vou fazer. Eu, inclusive, tenho uma reunião, não sei se o Marcelo Gioia está assistindo, mas, Marcelo, me acalma aí que a gente já conversa. Eu queria que você falasse isso, né? Você, como muito bem disse, esteve em Brasília, e eu estou vendo aqui alguns comentários, por exemplo, eu vejo da Rose Ferrari, que ela não vê políticas públicas para a cultura em nível federal hoje. E aí eu te pergunto, como é que essas entidades do livro, que, como eu disse há pouco tempo, só existem para representar o mercado, para representar a indústria e o comércio do livro, em termos políticos, né? Como é que essas entidades elas podem se articular? Que caminhos elas podem fazer? Adianta fazer alguma coisa nesse momento? Lembrando, observando aqui o que a Rose disse, né? Que não existem políticas públicas em nível federal nesse momento, então chover no molhado, não adianta fazer nada, é dar murro em ponto de faca, ou de fato existe um caminho, uma abertura, um jeito de chegar até Brasília e levantar todos esses pleitos aí que você acabou de citar? Eu acho que o caminho sempre é diálogo, sempre é articulação, é força política. Agora há pouco a Lucinda estava falando da forma que ela agiu para se fortalecer. Um contato com uma senadora, um contato com um político estratégico do setor. Eu acho que esses diálogos sempre são bem-vindos. Eu acho que eles só precisam ter muita objetividade. A gente vem discutindo, eu sou um entusiasta do PNLL, eu acho... que é o caminho ideal, é o que a gente tem que buscar para o médio e longo prazo, para quem sabe um dia viver uma realidade de um programa que precisa estar adequado ao que está discutido com a sociedade, que está previsto em lei, tudo isso. Mas não a gente não consegue efetivar isso num curto prazo. Então, num curto prazo, a gente precisa cobrar que o governo federal, mas eu estou falando do governo federal aqui, mas isso vale para os governos estaduais e para os governos municipais, cada um com seus níveis aí de responsabilidade, né? Eu estou falando aqui de PNLL, o Pará está atrasado com o Plano Estadual de Livro-Leitura, nós temos aqui as nossas dificuldades também, entendeu? Mas, olha, eu posso te dizer que no ano passado eu não conheço outro estado que tenha comprado quase 9 milhões de reais em livro. Nosso estado comprou 9 milhões de reais em livro de autores paraenses. Nós temos aqui, em média, eu posso estar enganado aqui no número, mas vai ser aproximado disso, 8 editoras. Nós compramos de 4 delas e esse ano nós vamos comprar de mais 4.
Então, nós estamos tentando dar uma resposta e fomentando também o mercado daqui. Nesse momento que uma editora paraense teve uma venda considerável para o Estado, e esses livros vão atingir bibliotecas prisionais, bibliotecas comunitárias, bibliotecas rurais, bibliotecas públicas, biblioteca estadual, esses livros vão ser distribuídos por meio de edital público. Nós temos aí uma cadeia toda sendo fortalecida, porque o editor toma um fôlego e quando ele puxa um projeto novo da gaveta, ele traz todo mundo com ele traz o escritor, o ilustrador, o diagramador e toda essa cadeia junto, né? Eu não preciso explicar isso aqui para vocês, até a indústria gráfica. Então, a gente vem tentando também assumir o nosso papel aqui no Estado. Eu estou falando da iniciativa da compra de livros, mas a gente fez uma primeira festa literária que foi bem sucedida do ano passado. O Publish News fez algumas matérias a respeito, a Paraler foi uma primeira experiência. A gente tem muito que melhorar, mas foi uma primeira experiência bem sucedida. A gente está tentando viabilizar para o final do ano uma versão virtual da Paraler, né? A Feira Panamazônica do livro aqui, que não pôde acontecer agora no primeiro semestre, está anunciada para o ano que vem, tem um pré-lançamento no final do ano, é a Secretaria de Cultura do Estado que cuida disso, né? Eu sou da Fundação Cultural do Estado, mas eu vejo que o caminho é diálogo, é discussão, é pressão, é mobilização, Léo, a mesma pressão que se fez agora pela Lei Aldir Blanc, ou a mesma pressão que se fez por outras questões pontuais. O que a gente não pode é aceitar que acreditar, eu particularmente não acredito, em duas coisas. A gente fala de educação. Eu não acredito no desenvolvimento da educação de um povo que não lê. O brasileiro lê pouco, minha opinião. Tá? Essas estatísticas eu questiono muito. Há uma melhoria das estatísticas? Tem uma melhoria das estatísticas, mas tem também muitos questionamentos em cima desses números. Vamos passar na peneira ali o que é literatura que está sendo lida pelo brasileiro. A gente vai ver que o número não é tão confortável assim, não é tão motivador assim. E isso é decorrente, na minha opinião, de ausência de política pública, de formação de leitores, que vai passar por tudo isso que eu falei, do acesso, do fomento, da difusão e tudo mais. A questão particularmente perdi a questão que eu estava falando. A questão particularmente da pressão que a gente pode fazer, eu vejo que é diálogo, é o setor se organizar. Quando a CBL quis, o Vitor sabe disso, ainda estava o Torelli aí na cadeira da presidência, quando a CBL quis ano passado, ela foi ao presidente da República tratar sobre uma pauta que naquele momento era uma pauta importante para o setor. Essas instituições, como a CBL, como tantas outras instituições que são parceiras, como o SNEL e outras instituições, elas têm, sim, um acesso político significativo, entendeu? E é nesse sentido que eu digo. Eu sei que a CBL, eu estou aqui falando, mas a CBL é uma das que eu reconheço como das instituições que mais se esforça nesse sentido. A gente sabe o trabalho que já acontece aí, mas eu digo, a gente precisa contaminar a sociedade com isso, a gente precisa envolver mais do que essas instituições precisam fazer algum trabalho que envolva uma cobrança da sociedade, porque enquanto não tiver cobrança, fica muito confortável para o governo. O setor está encolhendo, e ninguém se preocupa, ninguém grita, de certa forma, esses incômodos, eles circulam nos nossos canais para o nosso setor, para esses atores que, de certa forma, têm informação privilegiada e informação quase que diária do setor. Mas se você for ver o que a gente está fazendo para mobilizar a sociedade nesse sentido, eu acho que muito pouco. Muito bem, é um grande desafio para vocês quatro. Desafio aceito? Isatir, Glaucia, Lucinda, Vitor. Léo, eu sou. Com certeza, eu tenho esse jeitão, assim, tenho esse jeitão de desabafar e tudo. Eu te confesso que eu me indigno muito. Quem trabalhou comigo no Ministério sabe disso. Nós formamos uma equipe toda efetiva, que segue até hoje, pessoas da melhor qualidade, técnicos muito capacitados
capacitados que ainda estão lá, mas estão com um cenário muito difícil para trabalhar. Mas assim, se nós fôssemos colocar aqui o Sistema Nacional de Bibliotecas enfraquecido, olha lá, nós temos um laboratório do Sistema Nacional de Bibliotecas, que é a Biblioteca Demonstrativa de Brasília, fechada desde 2014. Se a gente discutir que ela foi fechada em 2014, ela está abandonada há pelo menos 10 anos para trás. Porque ela foi fechada porque a casa estava caindo. Problemas elétricos, caixa d'água caindo, rachaduras e tudo mais. A gente está falando do laboratório, da Biblioteca de Referência do Brasil, do Laboratório do Sistema Nacional, que é uma rede de quase 6 mil bibliotecas no Brasil. Imagine isso. Então, assim, nós tivemos iniciativas lá, que não foram suficientes em 2 anos para reabri-la, né? Deixamos uma obra em andamento, mas, assim, toda a equipe que trabalhou comigo sabe muito do meu jeito despachado, de chegar e ser objetivo mesmo, e dizer, olha, bora parar de conversinha, bora parar de discutir o que, né, é muita teoria, e vamos tentar colocar isso em prática. E o que deu para colocar foi razoável. Eu fiz questão de sair, eu entreguei meu cargo quando senti que tinha deixado um legado e que era o momento de outra pessoa ali poder colaborar também, mas eu fiz questão de contratar a Unesco para fazer um estudo, e hoje nós temos esse relatório que não foi usado ainda, de estudo. O estudo que foi feito foi em relação aos impactos das políticas que foram trabalhadas entre 2005 e 2018. Lógico que 2018 ainda não pôde ser estudado, porque os impactos viriam à frente, mas os dados de 2018 foram muito interessantes no sentido de que foi a maior execução que o MINC fez no setor. O que o MINC fez, que teve repercussão boa, que teve estatísticas boas, consta no relatório. O que foi feito que não trouxe boas perspectivas também está lá no relatório. Isso pode estar sendo usado pela gestão de agora, pelas próximas gestões que vão passar por lá, e a gente saiu de lá de cabeça erguida entregando esse documento, sem medo de estar sendo mal avaliado no documento que fizemos a entrega. Olha, eu acho que o Guilherme colocou algumas situações altamente pertinentes, concordo, mas respondendo sua pergunta, Leonardo, eu acho que a gente está disposto a se unir. O Vitor, enquanto presidente, ele tem os seus contatos, mas eu tenho acesso a todos os deputados do Ceará e alguns do Pernambuco e alguns de outros estados, como o Rio Grande do Norte e o Piauí, e eu acho, sim, que todos nós reunidos, a gente pode ter uma força muito grande. É diferente, só o Vitor está trabalhando. E se nós todos nos unirmos e usar o nosso conhecimento, os nossos argumentos, que são bastante relevantes e significativos, com certeza nós vamos sensibilizar os deputados, que é quem vota e muda as leis. Então, o desafio está aceito, podem contar comigo, e depois eu queria entrar em contato com os demais participantes, que foi uma maravilha estar com todos vocês, para a gente discutir internamente algumas questões da Lei Aldir Blanc. Muito obrigada pela oportunidade, dessa ajuda às livrarias, que com certeza você vai dar um fôlego e uma alegria a muita gente, e eu quero que pelo menos seja contemplado. Obrigada. A Rose está dizendo aqui que a CBL vai precisar fazer um novo debate sobre o tema, e eu concordo, porque realmente a gente não conseguiu falar tudo o que precisava falar. Tem um monte de perguntas aqui de autores independentes fazendo questionamentos de como é que eles podem fazer seus livros chegarem aos seus leitores. Isso tudo, infelizmente, vai ter que ficar para a próxima, porque a gente ultrapassou bastante no alfanário. E eu queria, antes de agradecer, perguntar se alguém, além da Lucinda, quer fazer uma consideração final para a gente já ir para os encerramentos. Vamos lá, acho muito pertinente aí o que a Lucinda, o Guilherme também falou. É o que eu disse também, não existe falar em sociedade sem falar em mobilizar, né, toda uma sociedade, formar leitores. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito para isso aí, né, com diálogo, união, e criar novas ações aí, como o Vitor falou, e todos estão criando, né, dentro das suas regiões e nas suas gestões também. Então, eu acho que vale a pena a gente fazer um outro debate para conversar mais, tem muito assunto ainda para a gente discutir, trocar ideias aqui, e gostaria de agradecer muito
já ultrapassamos o tempo aí, espero poder participar em outra oportunidade com mais considerações aí. Obrigada, Lucinda, Guilherme, também quero o contato de vocês, Isatir, já tenho aí, Vitor e Leonardo. Espero estar presente na próxima reunião. Bem, Obrigado. Eu quero também agradecer e falar para todos vocês, já cumprimentando a Lucinda, o Guilherme, o Leonardo, a Gláucia, o Isatir, e que é uma alegria estar com vocês, que a casa de vocês aqui em São Paulo é a CBL, ficam à vontade, a CBL é a Câmara Brasileira do Livro, todos vocês estão aqui, serão sempre bem-vindos com as suas demandas, com as suas políticas, sempre por meio, eu gosto muito quando o Guilherme fala, por meio do diálogo, sabe, do meio da articulação, da nossa força política, tem hora que a gente não sabe, e essa força política a gente só precisa de ter alguém que nos conduza sempre pelos melhores caminhos para a gente poder argumentar e tirar tudo aquilo que a gente busca com essa força que nós temos. Obrigado e vamos fazer outro sim. Ô Leonardo, vamos marcar sim e você vai ser sempre o nosso mediador. Tá? Obrigado. Obrigado e estamos à disposição. Tá? A Câmara Brasileira do Livro agradece a todos vocês. Obrigado. Valeu. Agradeço também a participação e só... complementando assim o que os demais colegas falaram, realmente o poder político funciona. O ano passado nós tivemos em Brasília, tentando buscar recursos para a Feira do Livro de Porto Alegre, e conseguimos 4 emendas impositivas. Então, eu acredito que, por meio do diálogo e a pressão política, a gente consegue avançar. Muito obrigado pela participação e um abraço aos colegas. Valeu, abraço a todos. Então é isso, super obrigado, Vitor, Isatir, Gláucia, Lucinda e Guilherme, e a todos que ficaram conosco até o final. Muito obrigado a todos vocês. E até a próxima live aí pelos canais da CBL. Até logo. Tchau. Obrigado.